As 10 primeiras motocicletas do mundo, em ordem cronológica. Olá, seus manivela virabrequins enferrujados. Vocês devem pensar que carros são a melhor coisa já inventada, certo? Preparem-se para comer poeira, porque hoje vamos mergulhar no mundo das motocicletas. Vamos explorar as 10 primeiras motocicletas que desafiaram as carroças puxadas por cavalos. Apertem os cintos, porque esta será uma viagem turbulenta pela história. As motocicletas têm uma história fascinante que começou há mais de um século. Neste vídeo, vamos explorar as 10 primeiras motocicletas do mundo. Prepare-se para uma viagem no tempo, cheia de inovação e máquinas que mudaram a história da mobilidade. Nossa primeira parada nos leva de volta a 1885, Alemanha. Imaginem só, um mundo sem smartphones, sem internet e sem carros. É nesse cenário que surge a Daimler Reitwagen, uma geringonça de madeira com um motor barulhento e rodas de madeira. 12 km por hora. Não era exatamente uma Ferrari, mas foi a faísca que deu início à revolução das duas rodas. Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, os cérebros por trás dessa maravilha, provavelmente não tinham ideia do que tinham criado. A Daimler Reitwagen pode não ter sido a moto mais bonita ou rápida da história, mas foi a primeira. Avancemos alguns anos, para 1894. A Alemanha ainda estava em alta, e desta vez, dois irmãos, Heinrich e Wilhelm Hildebrand, uniram forças com Alois Wolfmüller para criar a primeira motocicleta produzida em massa do mundo, a Hildebrand and Wolfmüller. Finalmente, um nome que você pode pronunciar sem engasgar, certo? Esta máquina era um pouco mais sofisticada do que a Reitwagen, com um motor de 2 cilindros e um quadro de metal. Ela também foi a primeira a ser oficialmente chamada de motocicleta. O motor era potente para a época, mas a moto era pesada, difícil de manobrar e tinha a tendência de vibrar mais que um terremoto. A Hildebrand and Wolfmüller pode ter sido um fracasso comercial, mas foi um passo importante na evolução da motocicleta. E agora atravessamos a fronteira para a França, onde a elegância e o bom gosto sempre reinaram supremos. Em 1897, os franceses, não querendo ficar para trás na corrida automobilística, apresentaram o De Dion Bouton Tricycle. O De Dion Bouton era movido por um motor de combustão interna de um cilindro, que era pequeno, leve e surpreendentemente potente para a época. Ele também apresentava um sistema de ignição inovador e uma caixa de câmbio de 2 velocidades, o que era revolucionário na época. O De Dion Bouton Tricycle foi um sucesso instantâneo e ajudou a popularizar o uso de veículos motorizados. Voltamos para a Alemanha em 1901, onde a Werner Motorcycle estava prestes a mudar o jogo. Imagine só, colocar o motor no lugar certo. Até este ponto, a maioria das motocicletas pareciam ter o motor enfiado como uma ideia posterior. Mas a Werner ousou ser diferente, colocando seu motor de um cilindro bem no meio do quadro. Loucura, certo? Esta mudança aparentemente pequena fez uma enorme diferença. Ela melhorou o equilíbrio e o manuseio da motocicleta, tornando-a muito mais fácil e agradável de pilotar. A Werner Motorcycle pode não ter sido tão famosa quanto algumas de suas contemporâneas, mas seu impacto no design de motocicletas foi enorme. Enquanto os alemães e franceses estavam ocupados inventando todo tipo de engenhocas, os americanos estavam apenas começando. Em 1901, a Indian Motorcycle Company lançou sua primeira motocicleta, a Indian Single. A Indian Single era uma máquina robusta e potente, construída para lidar com as estradas acidentadas e as longas distâncias da América. Ela apresentava um motor de um cilindro montado na parte inferior do quadro
e uma transmissão de corrente inovadora, que logo se tornaria o padrão da indústria. A Indian Single foi um sucesso instantâneo e ajudou a estabelecer a Indian Motorcycle Company como uma das fabricantes de motocicletas mais importantes do mundo. Apertem os cintos, porque estamos prestes a fazer uma viagem ao lado selvagem. Em 1907, Glenn Curtis, um americano apaixonado por velocidade, construiu a Curtis V8, uma motocicleta poderosa e ousada. Movida por um motor V8 de 4 litros, produzia 40 cavalos de potência. Isso era mais potência do que a maioria dos carros da época. Em 1907, Curtis bateu o recorde mundial de velocidade em terra, atingindo 136,27 milhas por hora. A Curtis V8 manteve o recorde por 5 anos, solidificando seu lugar na história como a primeira superbike do mundo. Agora, vamos voltar no tempo para 1903, o ano em que uma pequena empresa chamada Harley Davidson nasceu em uma pequena cabana em Milwaukee, Wisconsin. A Harley Davidson Model 1 era uma máquina simples e robusta, projetada para ser confiável e fácil de consertar. Ela apresentava um motor de 1 cilindro montado no quadro e uma transmissão por correia. Não era a motocicleta mais rápida ou sofisticada do mercado, mas tinha algo especial. A Harley Davidson se tornaria uma das fabricantes de motocicletas mais bem-sucedidas de todos os tempos, e suas motocicletas se tornariam sinônimo de liberdade, aventura e rebelião. Atravessamos o lago até a Inglaterra, onde a Triumph Motorcycle Company já estava fazendo sucesso com suas motocicletas confiáveis e bem construídas. Em 1915, eles lançaram a Triumph Model H, uma motocicleta que se tornaria conhecida como a Trusty Triumph, por sua robustez e confiabilidade. A Model H era movida por um motor de 4 cilindros de 550 cc, que era conhecido por sua suavidade e economia. Ela também apresentava um novo design de quadro e suspensão, o que a tornava muito mais confortável de pilotar do que suas predecessoras. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Triumph Model H foi usada extensivamente pelo exército britânico, e sua confiabilidade em condições difíceis consolidou sua reputação como uma motocicleta, na qual você sempre pode confiar. Em 1924, o mundo viu o nascimento de uma motocicleta tão luxuosa, tão potente e tão cara, que ficou conhecida como o Rolls-Royce das motocicletas. Esta era a Brogg Superior SS80, uma máquina que encapsulava perfeitamente a era de ouro do motociclismo britânico. Criada pelo gênio engenheiro George Brogg, a SS80 era uma maravilha da engenharia. Cada motocicleta era construída à mão, com os melhores materiais e com atenção meticulosa aos detalhes. Era a motocicleta de escolha para celebridades, membros da realeza e entusiastas ricos. Finalmente, chegamos ao nosso último destino, Alemanha, 1923. É aqui que a BMW, uma empresa que mais tarde se tornaria sinônimo de carros de luxo de alto desempenho, lançou sua primeira motocicleta, a BMW R32. A BMW R32 apresentava um novo motorboxer de 2 cilindros, que era montado transversalmente no quadro. Esta configuração inovadora não só melhorou o resfriamento do motor, mas também deu à motocicleta um centro de gravidade baixo, o que melhorou o manuseio. A BMW R32 foi um sucesso instantâneo e estabeleceu o padrão para todas as motocicletas BMW que se seguiram. E aí está, pessoal, as 10 primeiras motocicletas que pavimentaram o caminho para as máquinas incríveis que pilotamos hoje. De geringonças desajeitadas a bestas de corrida e ícones de estilo, essas pioneiras provaram que o céu é o limite quando se trata de inovação em 2 rodas. Então, da próxima vez que você vir uma motocicleta,
tire um momento para apreciar a longa e fascinante história que levou a esse ponto. Qual delas você achou mais impressionante? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Até a próxima!